Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Helder aqui de novo. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho uma modalidade esportiva, né? Vamos lá com voleibol, parte 1. Nós vamos falar sobre o históricozinho do voleibol. Eu dividi as nossas aulas de voleibol em 3 partes para ficar bem tranquilo, beleza? Então vamos lá. Então, gente, o voleibol, vocês lembram o nome que foi dado ao voleibol? Olha aqui, ó, mintonete foi o primeiro nome que foi dado ao voleibol. Era conhecido como mintonete, depois que transformou em voleibol. E isso nós vamos ver agora no nosso histórico sobre o voleibol. Então vamos lá, nosso histórico sobre o voleibol. O voleibol, gente, foi criado em 1895 pelo professor William George Morgan, esse rapazinho aqui, ó, da foto. Ele era diretor de uma escola lá dos Estados Unidos, lá da cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, ele que inventou esse jogo de voleibol. E por que ele inventou esse jogo de voleibol? Na época, em 1895, o esporte mais praticado no país dele, nos Estados Unidos, era o quê? Era o basquetebol. E basquetebol tem muito contato. Então, o que acontece? Ele, como diretor da escola, e tinha umas pessoas mais velhas fazendo atividade física, ele quis criar um jogo que não tivesse tanto contato. E aí, o que ele fez? Pegou a quadra de basquete mesmo, colocou uma rede no meio e começou a dar os primeiros passos aí do voleibol. Então o que ele fez? Ele pegou uma rede de tênis a uma altura de 1,98 metros, sobre a qual uma câmera de bola de basquete era batida. Não existia nem bola de voleibol naquela época. Pegou o que? Arrancou aquela capa da bola de basquete e a câmera de ar que fica dentro da bola, ele pegou para ser batida como a bola de vôlei atualmente. A ideia básica do jogo era jogar a bola de um lado para o outro por sobre a rede, com as mãos, com o objetivo de fazer o ponto. Então a pessoa não podia deixar a bola cair. E o primeiro nome desse esporte foi mintonete. Beleza, vamos lá. Em 1896, um ano depois da criação do voleibol, foi publicado o primeiro artigo sobre o voleibol. O que era esse artigo? Era um artigo que trazia um pequeno resumo sobre o jogo e suas regras. Então, um ano depois é que veio surgir as primeiras regras desse jogo novo, até então mintonete. A quadra de voleibol, olha só o tanto que era diferente das medidas atuais, né? Era 15,24 metros de comprimento por 7,62 de largura. Vocês lembram a nossa quadra de vôlei? É 18 metros de comprimento oficial, 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. Olha a rede tinha uma largura de 61 centímetros, né? E agora nós temos a rede com a largura de 1 metro, né? 100 centímetros. O comprimento era de 8,23 metros, sendo a altura de 1,98. O comprimento oficial agora é 9 e a altura é de 2,24 para o feminino e 2,43 para o masculino. Daqui a pouco a gente vai ver também isso aqui, essas metragens certinhas da quadra de voleibol oficial. Tá? Beleza. Continuando, olha só como que o voleibol de antigamente era praticado. Sem muitas regras, rede baixinha, né? Muitos jogadores ocupando o espaço pequeno da quadra, né? Era praticado em campos de gramado, olha só que legal, tá? Então não tinha muitos recursos naquela época, né? Então era praticado em qualquer local onde se desse para colocar, né, os postes e esticar a rede, beleza? Então olha só, em 1900 o voleibol
e chegou lá no Canadá, onde foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a conhecer o voleibol. Então, olha só, o Canadá, quem criou o voleibol foi os Estados Unidos, né? Foi o Morgan, beleza. E quem foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a conhecer o voleibol foi o Canadá. Aqui na América do Sul, quem foi o primeiro país a conhecer? Foi o Peru, em 1910. Olha só, já há mais de 10 anos, e 1895, mais de 15 anos depois, foi chegar o voleibol aqui na América do Sul. O primeiro campeonato sul-americano foi vencido pelo Brasil. Olha em que ano? 1951. Depois de quase 57 anos da criação do voleibol, é que foi ter o primeiro campeonato sul-americano aqui. E o Brasil conseguiu ganhar no masculino e no feminino. A Federação Internacional de Voleibol foi fundada em 20 de abril de 1947 em Paris. Essa federação, gente, é a que cuida mundialmente do voleibol, tá? E o voleibol, olha só, a palavrinha aqui, essa palavrinha em inglês, tá? E quer dizer o quê? Bola sobre a rede, né? Bola sobre a rede, voleibol. O primeiro campeonato mundial foi disputado em Praga, na Tchecoslováquia, em 1949. Foi vencido pela Rússia. Olha só, em 1949 teve o primeiro campeonato mundial. E só em 1951, 2 anos depois, é que foi ter um primeiro campeonato sul-americano. Então o Brasil nem participou desse primeiro campeonato mundial, né? Beleza. Em setembro de 1962, no Congresso de Sofia, o voleibol foi admitido como esporte olímpico. Então passa o voleibol a ser um esporte olímpico e a sua primeira disputa foi na Olimpíada de Tóquio, em 1964. Olha só, quantos anos depois da sua criação passa a ser um esporte olímpico, né? Os primeiros campeões olímpicos de voleibol foi no masculino a Rússia e no feminino o Japão. E o Brasil, né, gente, virou uma potência muito grande no voleibol, a partir da geração dos anos 80, 90, 2000, né? Então, nós crescemos muito em relação ao voleibol e passou a ser o segundo esporte mais praticado aqui no Brasil, é o voleibol. Aqui eu trouxe onde Morgan foi enterrado, né? Ele faleceu em 1942, né? E lá tem a plaquinha, ó, o inventor do voleibol, Morgan, William George Morgan. E aqui ele está sepultado junto com a esposa, né? Que morreu em 1947, tá bom? Então, pessoal, essa foi a primeira parte sobre o histórico do voleibol, as partes mais principais. Gostaria que vocês dessem uma lidinha no conteúdo lá e fazer a primeira parte dos exercícios que será publicado, ok? E por fim, Michael Phelps, um nadador americano, medalhista olímpico em várias Olimpíadas, né? Muitas medalhas de ouro. Ele falou assim: tudo é possível desde que você dedique seu tempo, seu corpo e sua mente. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Se dediquem ao máximo nessa época de pandemia, ok? Vamos lá, até a próxima aula. Grande abraço, tchau, tchau.